Revelações divinas da vida eterna. Eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito. São poucos os que compreendem isto. Aquele que, com a mente sujeita à mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam, e perde a fé quando eles diminuem, ou louvam a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando. Portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Se Deus cura doenças, é porque visa despertar o homem para a verdade de que o corpo é projeção da mente, provando-lhe que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. O corpo, que digo ser projeção da mente, não se refere unicamente ao corpo carnal. Também o corpo astral e o corpo espiritual são projeções da mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Unicamente a vida constitui a mim ou a ti, e fora dela não existimos nem eu, nem tu. A esta vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Sendo amorfo e livre, posso assumir a imagem de uma divindade, de um anjo ou de um querubim. Todas essas imagens são expedientes de salvação e não são falsidades. Quem se prende a uma imagem e pensa que somente esta é a minha imagem, não conhece a minha natureza verdadeira, não conhece a minha totalidade. Deves compreender a verdade. És filho de Deus, portanto, igual a mim. Teu corpo carnal é uma das manifestações tuas e não a tua totalidade. Revelação Divina de 10 de abril de 1932. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo e não a verdade. A rigor, a vida é que manifesta o corpo carnal segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Tanto o corpo físico como o etérico, o astral e o espiritual nada mais são que projeções da mente. Conforme o gênero da música mental, manifesta-se ora o corpo físico, ora o etérico, ora o astral, ora o espiritual. Todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo de tua música mental, muda a aparência de tua existência transitória. Ou seja, a manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta num outro mundo, e o corpo físico, que era a manifestação do ritmo mental de até então, rapidamente se desintegra. A isso os homens chamam de morte, mas a vida não morre. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical. Quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação, dá-se-lhe o nome de doença, a qual se cura ao se corrigir o ritmo mental. Porém, por mais
mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de uma música mais elevada. Quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques tristes, pois estares em vias de terminar esta execução musical. Isto é para executares nova música mais elevada. Antes disso, porém, virá um afinador para ajustar teu ritmo mental, o qual fará a tua existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical deste mundo, é devido a essa afinação. Portanto, não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa, assim, a executar gradativamente músicas mais elevadas. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Revelação Divina de 26 de junho de 1931. Suta Sagrada, Palavras do Anjo. O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dança no céu querubins com suas tênues vestes, tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétala quais suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue: vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo a vós também. Sou o enviado do Criador. Sou a palavra do Criador. Sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo eu luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras alcança a vida infinita e brilha para sempre, pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim, e eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim. Não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto, e não a mim, pois sou apenas mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus, faço-vos compreender que também vossa essência é Deus. A verdade, para a qual deveis despertar em primeiro lugar, é de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isto, sois irmãos entre si. Se compreenderem que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendeis à aparência do corpo físico.
nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. Aparência nada mais é que reflexo de vosso pensamento. Como poderia a vida, que é eterna, estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Tendo assim dito o anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e o saudam com reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona: mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua: é ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente, desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que, através do filme mental, projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazei a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarece que os sentidos são atributos da mente que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente do grande médico italiano Lombroso? O paciente, que sofrera deslocamento do sentido da visão, não conseguia ver com a ponta dos dedos em vez de ver com os olhos? Nas extremidades digitais não existe globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente, que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo na ausência de extremidades digitais, consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarividência e clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida, quando já estava surdo? Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguia compor maravilhosas músicas, distinguindo os sons ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem, desde que sua mente transcende o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpo físico. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos, mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo: não viste recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes ou tocar sanfonas levitadas. Estes exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los sem que haja a participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundo a mente e também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende este princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade.
A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal, mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira, o homem é filho de Deus, é vida imortal. Logo, não pode ser representado por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência, nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é a imagem verdadeira do ser, ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente, por isso a matéria em si não possui consciência, nem sentidos, nem sente dor, nem doença. Esta é a característica da matéria. Se o corpo material sente a dor que não pode estar na matéria, é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com um bisturi. É assim que se realiza punções, bem como cirurgias, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Vistes alguma vez um cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante, sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver. E à medida que vai se esvaindo a força inicial da mente que mantém a forma do cadáver, este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isto é o que chamam de espírito. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece neste ambiente. Portanto, mantende pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente. Vendo a escuridão, não a julgueis existência real. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou é irreal, irrealidade. A isso se dá o nome de mal, impureza, sofrimento ou doença. Então, por que temer o sofrimento, que é irreal? Por que temer a doença, que é irreal? Para quem se apavora no escuro, até uma folhagem parecerá um fantasma. Para aquele cuja mente está em treva e teme a doença, até a irreal doença parecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombra do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente e extingue o temor, a doença desaparece, evidenciando sua originária inexistência. Portanto, visualizai sempre a imagem da realidade harmônica, perfeita e pura. Visualizai sempre a imagem do Filho de Deus harmônico, perfeito e saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus, que é perfeição, não provém a infelicidade.
De Deus, que é perfeição, não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não tem mais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto, e dispõem-se ao redor do anjo. Nisto, não se sabe de onde vem, ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desta, os querubins bailam harmoniosamente com suas delicadas vestes, tremulando ao vento. No mar de anil que circunda a ilha, embarcações semelhantes às gondolas de Veneza deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisto, do palácio de cristal, ecoa no espaço a voz do anjo que, apontando à terra, diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são Seitanoye. Logo, para seus moradores não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença. Tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e, cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo de harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime, eis o mundo da imagem verdadeira, eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo. Olhando-se para onde ele aponta, vê-se fileiras de moradas Seitanoye, erguidas numa paisagem de fartura e de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É o mundo paradisíaco. Fim da Suta Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Canto da vida eterna. Este corpo é como o arco-íris. O arco-íris não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a bolha não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a miragem não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como o eco não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como o relâmpago não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a nuvem não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a correnteza é inconstante e se escoa sem parar. Este corpo é como a bananeira, parece que é sólido, mas não tem consistência. Este corpo é como o fogo, parece que transmite calor, mas a tudo consome e se extingue. Este corpo é como o sonho, parece que é real, mas é irreal e efêmero. Este corpo vem da ilusão, parece ter substância, mas é vazio e efêmero. Este corpo é desamparado, parece ter amparo, mas logo se desmorona. Este corpo não possui mente,
embora pareça possuí-la, não a possui, tal qual entulho. Este corpo não tem vida, como palha carregada pelo vento é arrastado pela força do karma. Este corpo é impuro, embora pareça formoso, está repleto de impurezas. Este corpo é transitório, embora pareça duradouro, um dia terá de morrer. Não é a existência verdadeira o que some como a bolha, o arco-íris, a miragem, o eco. Não tomeis por vosso eu o que não é existência verdadeira. Jamais o considereis vosso eu. O que é efêmero não é o vosso eu. O que morre não é o vosso eu. O que desaparece não é o vosso eu. O ser infinito, eis o eu. O ser búdico, eis o eu. O ser diamantino, eis o eu. O que é eterno, eis o eu. O que é imortal, eis o eu. O que é universal, eis o eu. Bom, pessoal, esse pequeno áudio que vocês acabaram de ouvir é tirado da Suta Sagrada Palavras do Anjo, da Seiichi Noye. E assim como a Suta Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, são uns livretos, um pequeno livreto, que a gente pode e deve ler ou ouvir, se possível, diariamente, porque contém palavras da verdade. Tanto a Suta Sagrada Chuva de Néctar da Verdade como Palavras do Anjo contém palavras da verdade que, quanto mais a gente ouvir ou ler, mais essas verdades ficam gravadas no nosso subconsciente. E com certeza teremos melhores resultados. Isto é uma coisa que o próprio autor, o mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seiichi Noye, ele mesmo aconselha, todos a fazerem a leitura ou ouvir, diariamente essas sutas sagradas, porque a Suta Sagrada Palavras do Anjo, ela é uma continuação da Chuva de Néctar da Verdade, só que como nesse caso se tornaria muito longo para a pessoa fazer a leitura diária, então o mestre Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, dividiu essa em duas partes. Chuva de Néctar da Verdade e Palavras do Anjo. E como eu disse para vocês a respeito da Chuva de Néctar da Verdade, eu ainda vou fazer um vídeo interpretando, explicando para vocês o significado da Sutra Chuva de Néctar da Verdade, assim como também dessa Sutra que vocês acabaram de ouvir, a Palavras do Anjo. Eu vou fazer um vídeo explicando o significado dessas sutras, Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se inscreva aí no meu canal, dê um like, ative o sininho para vocês ficar por dentro de novos vídeos e muito obrigado. Eu desejo a vocês uma boa leitura diária. Não precisa necessariamente ser no meu canal. Em outros canais aqui no YouTube tem a Suta Chuva de Néctar da Verdade e também a Suta Palavras do Anjo. Vocês podem ouvir no canal que mais agradarem vocês. Fica aqui os meus agradecimentos e felicidade a todos. Até o próximo vídeo.